Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com o primeiro episódio aqui do Garnet Talks. Eu sou a Francine Pacheco e vim trazer esse conteúdo aqui para vocês para a gente falar sobre investigações, compliance e gestão de riscos. E o tema de hoje é sobre investigações patrimoniais e LGPD. E para tratar desse tema tão importante, eu não podia fazer isso sozinha. Eu trouxe uma especialista no conteúdo, que eu tenho uma grande admiração, advogada com 10 anos de experiência, atua 5 anos dedicada à proteção de dados, a essa carreira. Nathan Ri, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande tê-la aqui com a gente. Obrigada, Fran. É uma honra para mim estar aqui hoje. Falar sobre esse tema que acaba sendo, bem discutido, tem muitas opiniões ainda a respeito disso e muitas dúvidas, tenho certeza. E a gente vai falar um pouquinho disso e tentar sanar o máximo dessas dúvidas hoje. Com certeza. Esgotar um pouquinho desse assunto. Legal. Então, a LGPD e as investigações patrimoniais, em todos os cursos que eu dou, é um top 1 das perguntas. O pessoal quer muito saber se existe algum conflito entre a LGPD, a Lei de Registros Públicos, enfim. Eu queria saber de você, o que você acha sobre o tema, o que as pessoas têm confundido, e se existe de fato algum conflito entre essas normas e a atividade de investigação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu costumo falar que é engraçado a gente ver, esse tipo de questionamento. E isso acontece não é só com essa lei, não é só a Lei de Registros Públicos que é questionada e colocada quase que contra a LGPD, como se fosse uma antagonista, da LGPD, e não tem esse viés. A LGPD não vem com essa intenção de como revogar as leis anteriores e nem nada disso, não existe essa previsão na lei. Então, as leis anteriores que já existiam antes da LGPD continuam valendo e, na verdade, o que existe é uma conformação das duas normas. É isso que é o que a gente tem que fazer, e é com esse pensamento que a gente tem que olhar para a norma, tanto que a gente já está acostumado a trabalhar, como a Lei de Registros Públicos, quanto para a LGPD, com a intenção de coadunar as duas e fazer as duas funcionar, e não uma revogando a outra, uma entrando como antagonista da outra, não é essa a intenção. Então, se a Lei de Registros Públicos já existia antes da LGPD e ela já previa essa publicização dos registros, ela vai continuar prevendo essa publicização e essa publicização vai continuar acontecendo. Independente se dentro disso, se na hora de publicizar esses registros eu vou incluir dados pessoais, inevitavelmente. Porque senão eu vou tirar a publicidade que eu tinha e que eu tenho que dar ao cumprir essa lei. Então, se eu tenho ali uma lei estabelecida para esse assunto em específico, que é registro público, e isso inclui dar publicidade a algum dado pessoal, eu vou fazer isso na forma da lei, claro, respeitando também os princípios da LGPD, a boa-fé e tudo mais que já está previsto também em lei, finalidades, etc. Mas eu vou continuar cumprindo a lei que também já existia antes da LGPD e vou continuar fazendo essa publicização de registros públicos e dar conhecimento, dar acesso a esses registros também faz parte. Legal. Um ponto que a gente sempre tem falado, que a gente tem encontrado na prática, é o seguinte. Então, eu vou fazer a consulta de um registro de imóveis, uma consulta cartorial, e agora tem-se o hábito de questionar o solicitante, dados pessoais do solicitante, para registrar no cartório quem está fazendo aquela solicitação, e também qual a finalidade que o solicitante tem em relação ao acesso àquele registro público. O que você acha sobre isso? Eu acho inócuo. Eu acho que não tem uma usabilidade, não tem o que fazer com isso, com essa informação. Eu acho que o cartório avoca para si uma responsabilidade desnecessária ao pedir um dado pessoal que antigamente não era solicitado para fornecer esse registro público, então ele passa a fornecer um dado a partir da LGPD que ele nem precisava pedir, que ele não pedia anteriormente, ou seja, a Lei de Registro Público, a Lei de Registros, não pede para que você exija esse dado para você dar a informação. Então, ao cumprir essa lei, ele não precisava pedir, tanto que antigamente não pedia. E agora, com base na LGPD, eu vou coletar mais dados do que eu realmente preciso para cumprir a lei anterior. Com base na LGPD, para que você me passe os seus dados, eu avoco uma responsabilidade com relação aos dados que eu estou coletando, que eu não precisaria avocar, e eu ainda por cima te peço a finalidade. Beleza, você me dá lá uma finalidade qualquer, se você não cumprir com ela, o que eu faço com isso? Não tem, pra que serve? Então, por isso que eu falo que é inócuo. Eu te peço o seu nome, te peço a finalidade para qual você vai usar esse dado, você me dá uma finalidade qualquer, tem acesso ao registro público, dá outra finalidade para ele, como que eu vou sustentar alguma coisa com base no que você me informou ali? É um pouco complexo. Eu entendo também a ideia do cartório, que o que ele está tentando? Se precaver.
falar, olha, se ele der uma usabilidade errada para esse dado, se ele der uma finalidade que contraria a boa-fé, eu tenho aqui a garantia de que eu passei o dado com a boa intenção de que ele ia usar para uma finalidade X, e ele é que desvirtuou essa finalidade. Mas isso já está implícito. Em tese, o cartório já está te dando essa informação com base na lei de registros públicos, imaginando que você, por óbvio, vai usar aquilo de boa fé, né, cumprindo com outros princípios legais que estão ali para ser cumpridos por todas as pessoas. A LGPD não está ali para ser cumprida só pelo cartório, mas para quem também tem acesso a esses dados, é uma obrigação sua, enquanto, vamos supor, né, vamos colocar enquanto consultoria, cumprir com a lei de registros públicos também e também com a LGPD. A lei está posta, ela precisa ser cumprida. Então isso já está implícito que quem pega esses dados que são publicizados, e isso tem artigo próprio na LGPD prevendo, mesmo que sejam dados públicos ou tornados públicos, eles precisam ser utilizados com boa fé, inclusive obedecendo os princípios da LGPD. Isso já está na lei, isso já precisa acontecer, independente do cartório te perguntar ou não qual finalidade. Então, se você pega esses dados e dá uma finalidade diferente, uma usabilidade e usa de má fé, ou para prejudicar alguém, ou qualquer coisa do tipo, você já naturalmente tem essa responsabilidade e você já está descumprindo a lei. Então, você já vai ter que responder por aquilo e não o cartório. Então eu entendo que eles tentem se precaver de alguma forma com esse tipo de ação, só não acho que esse tipo de ação de fato sustenta qualquer defesa ou qualquer questão. O que vai sustentar eles é falar, olha, eu informei com base na lei de registro público. Existe a LGPD também e essa pessoa que me pediu isso tem que cumprir essas duas leis. Se ela não está cumprindo, aí é uma outra questão. Eu estou cumprindo o meu papel, a minha parte de passar esses dados confiando que a outra pessoa, o outro lado, vai usar de boa fé e cumprir com a LGPD também. Até porque, né, para ter acesso a alguns dados, por exemplo, a Receita Federal, você coloca o CNPJ de uma empresa, você consegue ver os dados da empresa, inclusive o quadro de sócios e acionistas que tem o nome dos sócios. Então, o nome completo também você já tá. É possível você identificar, às vezes, pelo nome da pessoa, é tão singular que você consegue identificar quem é a pessoa. E em nenhum momento a Receita solicita quem é a pessoa que está analisando aquela informação, que está tendo acesso àquela informação. Isso serve também para questões do portal da transparência, contratos e etc. Então, assim, a gente tem um entendimento errado de que existe um conflito entre a privacidade e o interesse público e, enfim, o acesso à informação. E, na verdade, esse conflito não existe. É uma interpretação deturpada da legislação, né? Perfeito, é uma interpretação errônea, que é como se fosse criado um conflito aparente dessas normas que realmente não existe. E é como você mencionou, a Receita faz esse tipo de ação todos os dias, é inclusive bem prático, né? Você entra no site, digita e consegue acesso ali. Você não tem nem acesso, você não tem nem que pedir para uma pessoa específica que está ali te atendendo, um servidor da Receita. Não, você faz isso de forma super prática e eles não mudaram em nada esse procedimento, justamente porque não faz sentido. E isso também, como você mencionou, acontece com outras leis como transparência, lei de acesso à informação. Essa é um clássico também, as pessoas confundirem LGPD e lei de acesso à informação, né? Acharem que existe um conflito ali e que, então agora não sei se eu posso expor, por exemplo, o nome completo do servidor e o CPF, quanto que ele ganha. Amado, já está implícito que a hora que você está servindo o público, vai ser um servidor público, essa é uma lei implícita, né? A gente já tem esse princípio da transparência e já tem toda uma legislação que precisa ser cumprida. Então, se você não quer que o seu nome apareça com seu salário, etc., vai trabalhar na iniciativa privada, não, entendeu? E aí você não vai ter esse tipo de problema. Mas pensar que por conta da LGPD agora, a gente vai ter, por exemplo, a LGPD vai impedir uma lei de acesso à informação de continuar acontecendo e expondo dados pessoais, é completamente fora da realidade, assim, não tem embasamento, inclusive, não tem onde se sustentar um tipo de interpretação dessa. Então, eu acho que é uma interpretação totalmente errada da lei, que acontece com várias legislações, não só com os registros públicos, mas como a lei também a gente tem visto muito isso. Mas, aos poucos, eu acho que é assim, interpretação de texto. A gente sempre acaba nisso. Se você ler a lei, a LGPD, você vai ver que não existe lá nenhuma restrição, não existe lá ela revogando lei anterior nenhuma, ela falando, agora, a partir de agora, a lei, quando for apresentar dados, tem que, inclusive, tarjar alguma coisa. Não existe isso ainda, não existe nenhum lugar da lei falando isso, nem interpretações nesse sentido. Muitas vezes o que a gente vê, é claro,
assim, interpretações que eu quero dizer existem, né? Mas não existem jurisprudência nesse sentido, doutrina escrita nesse sentido. É tudo uma interpretação ainda de alguns servidores, de algumas pessoas que muitas vezes, claro, ficam com receio, porque fazem uma interpretação errônea, ficam com receio de estar expondo dados a mais do que deveria. Eu até consigo entender o lado de lá, assim, né? De um receio. Nossa, então agora eu não posso expor dados pessoais, porque aqui tá falando que eu tenho que seguir um monte de coisas e que dados pessoais não podem ser trabalhados, né, e tratados de forma a prejudicar o titular. O que seria isso? Então, como que eu vou, né, analisar essa norma? Mas aí é realmente aprofundar mais, né, na análise e no estudo da LGPD que você vai encontrar, vai enxergar e vai ver que não tem esse conflito e que, na verdade, a LGPD não revoga normas anteriores, que dados públicos vão continuar sendo públicos, seja pela lei de registro público, seja pela lei que dá acesso à informação, e que a gente vai simplesmente continuar convivendo essas leis todas junto, uma não anula a outra, nada, uma não exclui a outra, nem nada disso. Mas acontece esse tipo de erro de interpretação que é comum. Toda lei nova gera isso, né? Toda lei nova você fala, o que eu vou fazer? E quando a lei de acesso à informação surgiu também, tem 10 anos, assim, foi no começo muito trabalhoso. O CDC também passou por um monte de questões. E assim a gente tem visto normas novas, mais recentes, passando por essa fase. É normal, é comum. A LGPD é super nova, gente, são 5 anos, a lei, tipo, tá novinha ainda. Com certeza. Acontece esse tipo de erro de interpretação até todo o ordenamento jurídico se conformar e falar, não, entendemos, agora vamos seguir em frente, agora é só todo mundo conviver bem. Então, todas as leis convivendo bem, acho que é muito isso. Muito legal. E um ponto também nessa nossa discussão é que o que acaba acontecendo? O cartório, preocupado com a legislação, acaba coletando mais dados pessoais que são do solicitante. E aí, enfim, quando o titular do dado solicita ao cartório uma informação do tipo, eu quero saber todos os dados que você possui sobre a minha pessoa e quem acessou aos meus dados, isso é necessário? Então, eu entendo que não, que se fosse para fazer isso, imagine que a Receita estaria, então, descumprindo a LGPD ao passar os dados, né, do quadro de sócios que vai expor lá dados pessoais e não ficar com essas informações para depois repassar para o titular. Além disso, a gente tem no artigo 18 os direitos do titular e dentro desses direitos não existe um direito de acesso a quem acessou. Eu tenho acesso aos meus dados. Eu tenho direito de saber quais dados você tem sobre mim a meu respeito. Claro que existe o princípio da transparência, lá na LGPD vão ter vários momentos em que a gente vai falar, inclusive com relação a acesso facilitado a com quem que eu compartilhei esses dados, mas o compartilhamento dos dados, assim, eu entendo que ele acaba sendo algo mais, quase que mais profundo do que um simples acesso. Igual você falou, eu tenho direito de saber quem acessou, quem visualizou meus dados. Quem acessou e visualizou é uma coisa, com quem eu compartilhei é como se eu estivesse entregando para você minha base. E não é isso que acontece quando você visualiza um registro, quando você visualiza um quadro de sócios na Receita Federal. Até porque é público, né? Até porque é público, justamente. Então, assim, se não quer publicidade, não tem como fazer um registro de imóvel, não tem como fazer nada, né? Então, isso, na verdade, para mim, não se enquadra num compartilhamento, é simplesmente publicização. É dar publicidade a um dado que tem que ser publicizado. É só isso que o cartório está fazendo. Ele não chega a ser, não se enquadra no conceito de compartilhamento, na minha opinião. Então, eu acho que não seria necessário. Como a gente acabou de falar, se fosse assim, a Receita teria que estar guardando essas informações de todo mundo que acessa aquele quadro societário daquele CNPJ e vê lá um monte de dados pessoais com percentual de cotas e tudo mais. Então, eu entendo que seria o mesmo princípio. Agora, claro que, assim, no sentido de dar transparência, aí o que eu acho que o cartório teria que dar transparência com relação ao compartilhamento? É muito diferente do simples acesso, do pedido a acessar um registro. É o compartilhamento dele próprio que ele faz, talvez, com o software que ele usa, que aí vai receber toda a base de dados dele, etc e tal. E aí, sim, seria uma questão. Até porque se a gente fosse partir desse princípio, quem acessou os meus dados, você imagina que eu teria que dar transparência e teria que guardar as informações de todos os meus colaboradores que acessaram os dados de cada cliente meu para realizar qualquer operação que seja interna. E eu teria que falar, olha, quem acessou seus dados aqui internamente foi todo o meu time de RH, o nome deles é tal, tal, tal. Putz,
inviabiliza qualquer operação. Sim. Eu não acho que isso encaixe na transparência com relação ao compartilhamento de dados. Eu acho que isso é um simples acesso, ainda mais nesse caso de registros públicos, que tem uma base, tem uma lei que sustenta essa publicização, e o cartório simplesmente está fazendo o trabalho dele de continuar publicizando uma coisa que ele tem que publicizar mesmo. É porque a razão de existir do cartório é trazer publicidade para garantir a segurança jurídica dos negócios que acontecem, do registro do casamento, do registro do imóvel, do registro do contrato. Então, não faz sentido existir um cartório se não tem publicidade. Você registrar alguma coisa no cartório, então, se não é para dar publicidade, é para quê? Por que você registra no cartório? Então faz alguma coisa na tua gaveta e coloca lá e assume o risco. Saiba. E assume o risco sobre isso, né? Inclusive, existe contrato de gaveta, por isso que, inclusive, a gente fala que existe um risco em volta disso. Porque se você não quer que alguém saiba disso, é por isso que você faz de gaveta e não registra. Quando você registra, você já está assumindo que aquilo vai se tornar público. Exatamente. E é justamente para isso que serve o registro público. Então, não teria sentido. Exatamente. Falando um pouquinho, mudando um pouquinho o tema agora, a gente vai falar um pouco sobre o investigador em si. Então, veja, a gente está falando aqui do cartório fornecer dados a uma pessoa que tem interesse, né? A pessoa física que tem interesse naquela situação em acessar aquele documento, porque ele precisa fazer uma investigação, precisa acessar, enfim. E aí a gente tem a figura dos terceiros que representam o interessado de fato em acessar aquele registro, que são geralmente os advogados, e também as empresas de consultoria, auditoria, que fazem esse trabalho para o interessado, o credor, enfim, naquela investigação. Então, a minha dúvida também diz respeito, Nath, à seguinte questão. Como é que essas pessoas podem representar esse interesse de terceiro perante essas instituições que estão questionando esse acesso à informação? Então, eu hoje vou preencher lá um formulário de um cartório, porque, enfim, está estabelecido, então eu posso lá fazer 1000 questionamentos, no final das contas, para acessar aquele documento eu vou ter que preencher. E aí eu não sou, de fato, a interessada, eu sou representante da interessada, eu tenho um contrato com a interessada. Quando eu for implantar a LGPD na minha estrutura física, no meu escritório de advocacia, aqueles dados que eu coletei, que tem interesse do meu cliente, eles vão ser baseados no interesse do cliente, a base legal que justifique eu armazenar aquele dado, coletar, enfim, vão ser relacionadas diretamente ao interesse do meu cliente, ou a gente baseia tudo na questão de cumprimento contratual e interesse legítimo e segue a vida? Eu acho que vai ser interesse legítimo de terceiro. Eu acho que a consultoria ela vai precisar se basear nisso. Então, a gente tem base legal para isso, né? Interesse legítimo do cliente e interesse legítimo de terceiro. E aí a consultoria vai se basear no interesse legítimo de terceiro. E aí o seu cliente, pode se basear no interesse legítimo também, né, nesse caso, ou pode ser que ele tenha até uma outra base legal, como cumprimento de obrigação legal, até às vezes a gente está falando de investigação patrimonial, mas pode ser uma investigação interna aberta por canal de denúncia, e ele tem ali outras questões a cumprir, inclusive, com relação à anticorrupção e etc., mas a sua base legal, a base legal da consultoria vai ser interesse legítimo de terceiro, porque ela realmente está representando o interesse legítimo de uma outra pessoa, né? Dessa outra pessoa. E aí o que a gente precisa tomar cuidado é porque a base legal do legítimo interesse ela é bem técnica. Então ela precisa passar pelo teste de 4 fases. Então, para eu conseguir falar minha base legal para tratar esses dados em nome do meu cliente é interesse legítimo de terceiro, essa base legal precisa ser avaliada nesse teste de 4 fases. Eu preciso passar por ele, que aí a gente vai falar de legitimidade, ou seja, eu tenho que ter legitimidade, eu tenho que ter um caso concreto já, eu não posso ficar imaginando, vou coletar um monte de dado aqui, é baseado em interesse legítimo, não, eu tenho que ter uma situação concreta. Putz, eu vou fazer essa investigação, eu vou fazer essa análise, né, de dados, essa investigação patrimonial, e eu tenho já um caso concreto para começar a pedir dados dessa pessoa, para começar a ir atrás dessas informações. Eu preciso ainda ter necessidade, o segundo ponto desse teste de 4 fases é a necessidade, ou seja, eu só posso tratar dados estritamente necessários, então eu tenho que me ater a isso. Então é uma investigação patrimonial, eu vou atrás do patrimônio dessa pessoa, eu vou atrás talvez do regime de casamento dela, que faz sentido com isso, mas muitas vezes eu não preciso, sei lá, coletar dados de todos os filhos dela. Não sei, não faz sentido, acho que não passa na necessidade. Então a gente tem que se ater a isso. E depois ainda tem balanceamento e salvaguardas.
Então, no balanceamento, eu preciso ter eu realmente preciso balancear o que eu estou coletando, o que eu estou fazendo com aqueles dados com o direito daquela pessoa, direitos fundamentais daquela pessoa, porque eu não posso, com base no legítimo interesse, avançar sobre o direito de alguém, desrespeitar o direito fundamental de alguém. Então eu tenho que fazer esse balanço para não desrespeitar algum direito fundamental ali. E eu tenho que também ter as minhas salvaguardas de segurança, mecanismos de segurança, porque eu estou ali coletando um monte de dado, indo atrás de um monte de informação. Eu tenho salvaguarda suficiente para manter essas informações com segurança, para realmente atender, por exemplo, a LGPD inclusive, né? Atender a LGPD e não deixar que mais pessoas que não precisam ter acesso a esses dados tenham. Eu tenho também a minha estrutura salvaguardada para armazenar e guardar essas informações todas que eu estou indo coletar. Então, o interesse legítimo, ele tem esses detalhes, esse teste de 4 fases, que a gente precisa se atentar para também cumprir e estar dentro da lei, ainda que a gente já tenha uma base legal que faz sentido, que realmente justifica e sustenta o tratamento. Como é uma base técnica, eu preciso passar por esse teste de 4 fases e aí sim eu vou falar, nossa, então ok, minha base legal é essa mesmo, eu consigo atender todos esses requisitos, a minha base legal está atendida, se alguém vier me questionar, eu já estou com a resposta na mão. Muito legal. Então, assim, com toda a tua fala, eu cheguei a 2 conclusões. Primeiro, os cartórios precisam colocar como uma das opções, né? Todos os acessos a essas bases de dados tem que colocar como uma opção o interesse legítimo de terceiro, que hoje não é todas as bases que permitem. Eles têm lá um rol de bases de fundamentação para você colocar, mas não existe o interesse legítimo de terceiro. Eles colocam lá para proteção ao crédito, para uma questão judicial, tem lá uma limitação e não traz todas as bases da LGPD, todas as possibilidades. Para você ver como que o estudo e a prática, né, desses 2 assuntos é muito importante, até para, já que vai exigir qual é a base legal para se proteger, coloque todas as bases possíveis, senão a pessoa vai acabar falando, olha, eu não tive outra opção a não ser colocar o interesse do cliente, mas eu sou uma consultoria, eu sou um advogado. Mas o interesse legítimo, talvez eles não tenham colocado a letra da lei completa, mas o interesse legítimo, ele é uma linha só do artigo 7º da LGPD. Então ele fala, com base em interesse legítimo do controlador ou de terceiro. Talvez eles não colocaram a letra da lei toda, mas aí tem que se marcar interesse legítimo mesmo, pelo que você tá me contando. Não, mas tem casos que nem tem legítimo interesse. É só proteção ao crédito, uma questão, né, judicial, que aí seria, ou no caso, cumprimento de contrato e tal. Que aí no caso seriam bases legais que talvez o seu cliente poderia utilizar realmente, mas não a consultoria. Ou o advogado, de fato, né? Interessante. Outro ponto que você comentou aqui, que foi muito importante, diz respeito à questão da pesquisa de pessoas relacionadas, no caso da investigação patrimonial. Você falou, talvez não de todos os filhos. Existe, né, quando a gente está fazendo uma investigação patrimonial, para você ver como as coisas se conversam. A importância de você fazer um estudo preliminar. Muitas vezes a gente sabe que os devedores acabam utilizando o nome de filhos, de parente, sogra, sogro, mas como é que eu determino quem eu vou pesquisar na investigação patrimonial? Você tem que ter um mínimo de indício de que aquela pessoa tem algum patrimônio transferido para esse terceiro ou algum indicativo de endereço, empresa, que faça sentido você pesquisar aquela pessoa. Então, não adianta você abrir um mapa de relacionamento daquela pessoa e pesquisar os 7 primos e, enfim, 10 tios relacionados àquele devedor. Porque aí você vai estar exagerando, inclusive você vai estar gastando mais e você vai estar correndo um risco que não faz sentido para a tua investigação. Por isso que a importância de uma metodologia é muito grande nesse caso, sim, tanto para até você ser mais ágil, ter menos custo e cumprir o que a Lei Geral de Proteção de Dados determina nesse sentido. E não dá tiro no pé à toa. Que aí você vai descumprir a lei, dar um tiro no próprio pé e nem chega onde você queria. Então. Exatamente. Outro ponto que é bem sensível, que a gente tem ouvido falar muito sobre esse assunto quando a gente fala sobre investigação patrimonial. A gente tem hoje várias empresas que elas são um hub, a gente chama de mineradora de dados. Então, é uma empresa que ela é uma empresa geralmente de tecnologia, em que ela coleta dados públicos de várias fontes de dados e disponibiliza um relatório para o cliente que quer ter acesso àquela... Enfim, eu não quero acessar 100 bases, né, públicas que tem. Eu quero um hub de informação, um relatório único, uma empresa de tecnologia que me ajude a juntar tudo isso e disponibilize para mim. E aí o grande ponto quando a gente está, enquanto advogado, consultoria, a gente representa o interesse desse
cliente, desse credor. E é muito fácil, você tem um contrato, você tem ali, no caso do advogado, enfim, a gente tem toda uma legislação que protege o interesse, né? O advogado protege o interesse do seu cliente e tá tudo certo. Quando a gente fala de uma empresa que não tem uma relação direta com de fato, o credor, tem esse questionamento sobre qual a responsabilização do uso daquele dado fornecido por essa plataforma de dados, né, esse hub de dados, o que essas mineradoras de dados podem fazer para se proteger, ou se na verdade não existe um risco, porque a informação é pública, ele poderia acessar se ele entrasse no site da Receita, e na verdade você é só uma empresa de tecnologia que une tudo. Essa é a primeira pergunta, então vamos por partes. Eu acho que assim, se são dados, partindo desse pressuposto específico, que na verdade você não saiu pegando dado, né, da Deep Web, sei lá da onde, e juntou tudo e organizou tudo, se você realmente está fazendo uma busca de dados públicos e a sua startup, o seu diferencial de negócio é justamente essa inteligência, no sentido de fazer essa busca em dados públicos gerais dentro da internet e organizar isso e entregar de forma organizada, aí eu acho que a gente entra na mesma questão dos cartórios, na mesma questão do que a gente já está abordando, que são dados que já são públicos, o que acontece ali é só uma organização deles. E aí eu entendo que tá ok, não viola a LGPD o fato de você organizar um monte de dados públicos e entregar para, né, como serviço essa organização, essa inteligência. E você acha assim que eles, da mesma forma que os cartórios hoje estão fazendo, por não ser um serviço público, né, ser um serviço particular, eles têm que questionar o usuário da plataforma qual é a finalidade daquele dado que ele está disponibilizando? De novo, eu acho que não tem assim uma... Não dá uma sustentação muito grande, não. Mas eu já vi isso ser bem implementado, assim, já vi isso sendo implementado em vários desses tipos de softwares, né, de compilação de dados, enfim. Eu acho que é, de novo, a mesma coisa, a mesma parte do mesmo princípio do cartório. Eles estão querendo se resguardar no sentido de que, olha, eu fiz aqui tudo o que eu podia, eu tomei todas as medidas, eu tentei garantir que esse cara tá tratando os dados com uma base legal adequada, para uma finalidade que faz sentido, e etc e tal. Então ele está se resguardando. Como uma forma de se resguardar, que a gente não sabe se vai ter muita sustentação e utilidade jurídica, pode ser, né, alguma maneira ali de tentar se manter assim numa posição um pouco mais segura e um pouco mais distante se alguma coisa der errado depois dali para frente. Ou seja, eu expus os dados, porque são dados públicos, eu entreguei eles organizados para essa pessoa, mas dali para frente, se ela utilizar de forma inadequada, violando a LGPD, de forma exagerada ou qualquer coisa do tipo, eu tentei aqui garantir que ela sabia que ela tinha que usar só para isso, que a LGPD está prevendo isso, que ela tinha que ter uma base legal e uma finalidade. Se isso tem sustentação jurídica, eu continuo achando que não sei, não acho que tenha. Eu, como uma juíza, por exemplo, né, se fosse, por exemplo, analisar um caso desse tipo, eu não me preocuparia com esse serviço, eu me preocuparia com a pessoa que realmente infringiu a lei, né, com ela, essa infração é que eu ia ficar em torno disso. Como ela conseguiu essas informações, claro que a gente fica tentando entender se foi de uma forma ilegal, mas se ela me falasse, ó, foi com base numa plataforma de dados públicos, eu ia falar, pô, dados públicos já estão previstos ali na LGPD, que podem ser publicizados. O que não pode é dar um uso errado. Quem deu esse uso errado foi essa pessoa, daqui pra frente eu vou analisar. Ali tem a minha infração. Faz sentido. Dali pra frente eu vou ver, da infração em diante eu vou analisar o caso. Dali pra trás, se a pessoa simplesmente pegou esse registro num cartório ou conseguiu essas informações num software que organiza dados públicos também, pra mim continua sendo a mesma coisa, assim, o mesmo princípio. Porque também a empresa, senão essas empresas acabariam, né? Você teria que fazer toda a coleta de dados de maneira totalmente manual. E a tecnologia está aí para isso, para ajudar, né, a gente a encontrar essas informações que já são públicas. A diferença é que são mais organizadas, ela tem uma inteligência sobre aqueles dados, então você tem uma estruturação melhor. E essa empresa tem todo o interesse né, dela, de mercado, de manter esse negócio. E não é algo, né, que a LGPD trouxe como uma ilegalidade. Até porque, se o dado é público, não há que se falar de
de proteção se aquilo já está publicizado, né? Então... Exato. E a mesma coisa, a mesma ideia a gente traria para um SPC e Serasa, por exemplo. O SPC e Serasa tem a própria base legal deles de proteção ao crédito, eles são validados para isso. Em tese, eles acham que o que eles estão expondo ali, a pessoa também vai usar para proteção ao crédito. Vão ser pessoas que estão ali fazendo algum negócio, ou que vão, inclusive, fornecer crédito para alguém e vão consultar o SPC e Serasa. Mas pode ser que não. Pode ser que eu consulte o SPC e Serasa e use essa informação para uma outra finalidade, para o que eu quiser, de uma forma errada. E até para uma finalidade ilegal, né? Para uma finalidade ilegal. E o Serasa e a SPC tem alguma coisa a ver com isso? Não tem como, né? Não tem como. Com a consulta que eu fiz lá, coletei as informações, sei que, sei lá, você tem tá devendo o banco, seu nome tá negativado, sei lá por quê. Ou ver teu endereço, né? Acaba cometendo até um crime. Como é que você vai culpar o Serasa porque foi lá que ele conseguiu a informação. Exatamente. É difícil. Mas o importante, né, dessas mineradoras, eu acredito, que é esse onboarding de clientes que acessam os dados. Para uma prevenção, né, você também liberar isso de uma maneira indiscriminada para qualquer pessoa, eu acho que, né, tem que ter uma razoabilidade, né? Tem um risco ali. Exatamente. Realmente. Então, assim, tendo essa razoabilidade, você fez um processo, você validou aquele cliente. Você viu a estrutura do CNPJ ou daquele advogado, enfim, você viu que ele realmente tinha toda a estrutura. Você não tem como também fazer uma investigação sobre o seu cliente para ver se ele vai. Então, assim, seria até um... Eu acho que o que dá para fazer também, em muitos casos, por óbvio, né? Essas mineradoras, esses softwares, terem termos de uso muito claros, como pode ser utilizado aquele serviço, aquele produto. Quais são as implicações de um uso errado daquela plataforma, que acontece com várias outras plataformas, e a gente tem termos de uso prevendo tudo isso, que é como se fosse um contrato entre as partes. E claro, nessa questão que você está falando do onboarding, também deixar isso muito claro, e aí entra a questão da transparência, que eu acho que nem seria no caso de pedir qual finalidade ou qual base legal, mas seria na hora da pessoa fazer a consulta, aí sim apresentar um pop-up explicando. Olha, existe uma lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa ser cumprida, que protege os dados pessoais de pessoas naturais, que você precisa cumprir com relação a princípios, assim, assado. Você não pode utilizar esses dados de maneira indevida, de maneira que viole a LGPD. Então, fazer um pop-up com toda uma explicação de um beabá simples, com uma linguagem palatável, assim, sabendo disso, né? Então, aí você continua com ali a próxima etapa em que a pessoa realmente vai pesquisar, vai entrar com a pesquisa e vai começar a investigação e a pesquisa dela com relação à pessoa que ela está buscando ali. Mas eu acho que essa informação, no sentido de transparência e até de informação, existe um princípio de informação na LGPD, de você entregar para o seu cliente, olha, a gente tem termos de uso, tem política de privacidade, se você quiser acessar é aqui. Existe uma forma um jeito correto de usar essa plataforma e as informações que a gente vai te apresentar. Existe uma lei que veda que você utilize esses dados de forma equivocada, né, de forma prejudicial ou de má fé, etc. E isso sim eu acho que tem um peso, uma validade maior. Porque você fala, olha, eu tenho essa plataforma aqui, mas eu estou explicando para qualquer pessoa que entrar que ela não pode usar de forma de má fé, ela não pode usar essa informação do jeito que ela quiser. Ela tem uma lei que ela também tem que cumprir, além de eu estar cumprindo, ela também tem que cumprir. Tem um monte de requisito, eu tenho uma política de privacidade que também me deixa super confortável, porque eu estou explicando tudo que eu faço com o dado. Tem um termo de uso que eu também estou explicando como ela deve usar essa plataforma, como ela não deve usar. Então, eu fiz a minha parte. Isso sim, eu acho que é fazer a parte. Aí, eu acho que você está fazendo a sua parte. Você tá com política de privacidade, termos de uso, explicando tudo certinho, como que a pessoa tem que usar, como que ela não deve usar. A hora que ela vai ali fazer uma primeira busca, aparece um pop-up para ela, lembrando ela da LGPD e de todas essas questões. Não tem como, né? Aí tá bom. Aí você já entregou tudo que você precisava, já cumpriu a LGPD e deixou, né, seu cliente também super ciente que ele também tem que cumprir. E eu acho que se eu fosse aí uma empresa de mineradora de dados, eu me preocuparia muito mais com a segurança da informação, com o vazamento de dados pessoais em grande escala, do que propriamente o uso de um cliente que você conhece, que você fez todo um contrato, que você fez ali a análise dele para acessar a plataforma, do que propriamente dito o uso do cliente em si, porque você já fez, você contratualmente você consegue demonstrar de alguma forma. Agora, vazamento de dados, segurança e informação, ele entrou na tua plataforma, já era. Não tem, você não discute com o invasor ali, né? Exato.
Então, esse é um ponto bem interessante. E aí, mais uma pergunta em relação à questão da mineradora de dados. Assim como a gente falou do cartório, se o titular do dado entrar em contato com a mineradora de dados, falou, olha, eu quero saber o que vocês têm de informação minha e os clientes que acessaram. Entra no mesmo racional do cartório. Sim, para mim sim. Você tem que informar tudo que você tem sobre ele, mas essa questão do acesso de todo mundo que acessou, eu acho que entra no mesmo racional. Agora, como você falou, uma coisa que eu acho que essas empresas têm que se preocupar, que você falou agora mesmo, e aí eu quero reforçar, inclusive, é com a segurança delas próprias. Porque, querendo ou não, elas têm um risco de negócio alto. Elas estão tratando um volume de dados alto, elas podem sofrer um vazamento ou um ataque hacker a qualquer momento. Aí isso sim é difícil de controlar, isso sim é difícil de justificar. Agora, que você serve para fornecer acesso a dados públicos, que já são acessados, já podem ser acessados né, no individual, de um a um, que a pessoa pode ir em cada cartório buscando essas informações e encontrar da mesma forma, eu não acho que tenha nenhum problema. E nem acho que tenha essa obrigação de fazer essa coleta de todo mundo que está acessando os dados dessa pessoa para você informar isso, né? Eu acho que entra no mesmo racional, mas não deixa de ser um risco, um negócio arriscado com relação a dados pessoais. Então acho que são empresas que precisam se preocupar com a LGPD, precisam atender à lei, elas próprias, não só se preocupar com quem está acessando, se essa pessoa vai ter uma base legal, uma finalidade, mas eu tenho as minhas bases legais, a minha finalidade, o meu programa estruturado, e tenho também segurança da informação para garantir que toda essa minha base está segura. E aí eu acho que é mais fácil se preocupar com isso que se preocupar com o que o terceiro vai fazer quando ele consultar a sua base. Com certeza. Que aí tá fora totalmente do seu alcance. O pessoal às vezes acaba se preocupando com assombração errada, sabe? Exatamente. Então isso é sempre um problema. E Nath, agora uma curiosidade. Toda vez que eu conheço uma empresa que não tem o nome do dono, ou que não tem ali o nome já escrito sobre o que fala, né, sobre o que faz, então eu sempre gosto de saber a história por trás desse nome. Eu queria saber de onde veio o nome Legrand, e conta essa história aí pra gente. Eu sei que o nome Garnet tem toda uma história linda envolvida que eu já conheço e acho o máximo, mas o meu não tem uma história tão incrível assim, mas é porque meu nome é Nathan-Ri e é um nome de origem assim, mais ou menos francesa. Eu já pesquisei algumas coisas, o máximo que eu encontrei foi isso. Então eu queria um nome em francês, eu tava decidida. Eu falei, quero um nome em francês, que eu acho chique, acho que vai combinar comigo, faz algum sentido. E aí eu já tinha visto, fui nessa busca assim de alguns nomes em francês. E aí eu queria algo grande. Então, Legrand significa o grande. E aí eu escolhi Legrand por isso. Além de ter achado bonito por óbvio. Ah, muito legal, muito legal. Simples, tá vendo? Não tem nada de tão especial. Mas eu sou feliz, acho o nome bonito e combinou. Com certeza, muito legal. Nath, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo, vindo aqui para Curitiba num dia chuvoso, né? Tomado uma chuvinha aqui, vindo lá de Goiás, imagina. Agora você está em São Paulo, né? Então, eu queria agradecer muito você, o teu conhecimento compartilhado aqui com a gente. Pessoal, a Nath, ela tem um Instagram maravilhoso. Se você quer ter carreira na área de proteção de dados, gostou do que a gente falou aqui, siga ela, @Nathan-Ri. Então a gente vai deixar aqui para vocês, tanto da consultoria dela, quanto a dela. E eu espero vocês no próximo podcast nosso. E pode mandar novos temas aí que vocês querem falar sobre universo de investigações, compliance, gerenciamento de riscos. A gente está aqui para trazer especialistas, profissionais, para esclarecer essas dúvidas práticas que a gente tem no dia a dia aqui da nossa atuação. Então, um forte abraço a todos e muitíssimo obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.